dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós, toda segunda-feira pela manhã, 9 horas da manhã, nós falamos a respeito de assuntos da vida com o apóstolo Neuci José Rorato. Todas as vezes que nós nos propomos a estar nessa mesa, sentados à mesa, né, é para, de fato, trazer conteúdos que possa ser relevante para a sua vida. E durante esse mês de agosto, agora nós estamos já às portas da nossa conferência. Todo ano nós temos uma conferência no mês de setembro e nós estamos falando sobre os nossos começos e, por que não dizer, projetando recomeços, não é isso, pastor? Seja bem-vindo. Bom dia, pastora, bom dia a todos. Realmente precisamos rever, recomeçar. A vida do ser humano, assim podemos fazer um paralelo individual, familiar e institucional também. É como um automóvel. Porque você compra um automóvel 0 quilômetro, depois de tantos quilômetros rodado, primeira revisão. Então a primeira revisão é só troca de óleo. Segunda revisão, já tem algo a mais. A terceira revisão. Então cada conferência nós o consideramos como expediente de revisão da visão que Deus nos deu. Porque tudo se desgasta. Por que a revisão num automóvel? Porque as coisas se desgastam. Então eu vou esperar, porventura, engripar ou complicar ou deixar na mão para mexer? Não. Então quem faz as revisões normais, periódicas no seu automóvel, tem automóvel para muito tempo e desfruta dele o melhor que ele pode oferecer. Então, assim também, considero a nossa conferência, que está há uma semana e pouco, um período de revisão. O que nós precisamos ajustar? O que nós precisamos melhorar? Porque tudo muda. Tudo muda. E nós precisamos nos adequar para continuarmos sendo uma igreja contemporânea, uma igreja que não deixa nada para trás, uma igreja que continua lá, começou, tá? Eu era jovem quando começamos esse trabalho, hoje eu já estou numa boa idade, dizem que é a melhor, eu não acho que é a melhor, tá? A melhor é a que vai vir depois. A melhor é a eternidade, mas é uma boa idade. Então, se estamos caminhando bem, não deixamos ninguém para trás. E a igreja precisa entender as necessidades espirituais de seu povo contemporâneo. O líder também precisa fazer esse diagnóstico do seu rebanho, da sua comunidade. O que está acontecendo? Muita gente desempregada, ou muitos empreendedores foram à falência, ou os jovens estão se desviando, ou os adolescentes não querem acompanhar mais os pais, e os juniores também, parece que o lugar que não querem estar é na igreja. Então o líder precisa rever isso aí. E o segundo líder, que é o principal, mesmo sendo o segundo, é o pai, é o chefe da casa, é o sacerdócio e o sacerdote do lar. O pastor dá a visão geral, mas cada um, à medida que tem a sua mente aberta para Deus, vai também vendo e vai especificando e tirando para si o que sua família, o que a sua casa, o que está faltando,
que precisa se ajustar, precisa essa revisão, essa correção, essa melhoria. Então a conferência é um check-up. Vamos tratar com todos os ministérios e vamos ver aqueles que... Vamos ver onde é que está. Se está na liderança, se está nas formas, se está no espaço, se está nos meios utilizados. Mas estamos aí para ver o que a gente pode ainda melhorar para cumprirmos o propósito de Deus aqui na Terra. Porque Deus, quando levantou o MBCV, levantou um novo modelo de igreja. Uma igreja que se preocupa com as 3 áreas da vida, uma igreja também que cria espaço e se preocupa com todas as faixas etárias, desde o bebê até o idoso. E assim estamos. Chegamos até aqui, 35 anos de caminhada, mas são 35 anos de obediência a Deus. 35 anos. E o tema da nossa conferência é Aviva, Senhor, a tua obra. E é muito bom quando a gente pode ter esse olhar global que o apóstolo acabou de falar e saber que, sim, com 35 anos se precisa... Nós, como humanos, com 35 anos, precisamos também fazer check-up, né, pastor? De tempos em tempos, nossa carcaça, né, que é o nosso corpo, precisa fazer check-up. Mas, sem dúvida, é um tempo de maturidade, né? Se formos colocar de uma forma cronológica aí, as pessoas com 35 anos, elas começam a colocar os pezinhos no chão, começam a olhar a vida de uma forma diferente. Até então, porque de qualquer maneira a igreja tem uma identidade, né? E ela pode sim ser comparada a uma personalidade, aonde a gente vai amadurecendo. Durante esses 35 anos, pastor, pode-se dizer que houve esse olhar, esse amadurecimento e pode-se dizer que houve uma influência nas outras igrejas com respeito a esse novo modelo de igreja? Olha, isso é uma via de mão dupla. Muita gente vieram de outras igrejas porque encontraram aqui uma visão que eles queriam, algo que eles não tinham, e quando oficializaram o membramento aqui, tinham toda essa disposição. Mas, tempo depois, como essa visão dá trabalho, pois quem não vive para servir, não serve para viver, aí então foram não levando a sério a vida ativa da igreja. E isso aí, pastora, influenciou uma linha de religiosismo de fé sem obras. Fé sem obras não leva a nada. E isso a gente sofreu muito. Mas, olhando agora, o que nós influenciamos nas outras, foi o nosso fruto, foi os resultados que esse ministério foi produzindo. Então, primeiro, nós criticavam nossos eventos sociais, que geravam recurso. Mas os nossos eventos sociais, eles têm 3 propósitos: espiritual, social e material. Nada de um evento sem estar envolvido nas 3 áreas. Espiritual tem que ter um propósito. Vamos fazer esse evento. O propósito espiritual é ganhar vidas. E nós criamos um evento social porque as pessoas já tinham um conceito pré-estabelecido de igreja. Convidar para vir à igreja, ninguém mais queria. Mas convidar para um jantar, o povo vinha.
convidar para um meio frango, um evento social, o povo vinha. E eles vindo e vendo, opa, essa igreja é diferente. Eu vou vir ver como é que é o culto também. Então isso se tornou um marketing de ganhar vidas. Trazíamos para a gastronomia e eles viam a organização, o espaço e viam o espaço de culto e ficavam curiosos. E uma das coisas que mais atraiu gente para cá, quando fomos criando a Festa dos Povos, ficou tão grande que tivemos que parar. Por quê? Por causa das exigências dos órgãos públicos. Porque era em espaço fora da igreja e tem que ter o PPCI. E isso aí hoje, se tiver que pagar fazer um PPCI para um evento num final de semana, não vale a pena. PPCI é uma exigência, sim, de segurança, de prevenção contra incêndio, para uma continuidade, mas para um evento em final de semana, não tinha razão e não dava para encarar isso. Paramos. Mas o que aconteceu também? Tudo que nós no começo fazíamos e éramos criticados, as igrejas que não tinham como alavancar algum desafio, começaram a fazer. Começaram a imitar. Começaram a repetir. Primeiro, falavam diante da própria congregação deles os nossos erros. E depois convidar a congregação para praticar, eles tiveram um segundo desgaste. A pessoa se desgasta quando desdenha o sucesso de outro. E se desgasta a segunda vez quando, depois de desdenhar, voltar atrás e querer convencer. Então nós temos uma história muito, muito linda mesmo. Eu não me preocupo quando saem grupos e vão para outra igreja, porque as igrejas então convidam membros aqui para levar para lá, porque os nossos membros aqui são treinados já, têm prática de fazer. Eu não fico preocupado com isso, porque lá eles vão levar a visão que aprenderam aqui. E a uma certa ocasião, uma pessoa pensando em me entristecer, tinha saído e estava voltando, e nesse período que ficou fora, diz ele, visitou muitas igrejas. E ele disse: pastor, eu visitei tudo que é igreja aí, que eu vi que era igreja, eu fui lá, eu vi membros daqui. Pensando que ia me entristecer. Não. E se tu for para o inferno, vai ver lá também, viu? A minha missão eu estou cumprindo, ganhar vidas e ensinar o evangelho. E se eles não trabalham aqui, e muitos saem porque não encontrei meu espaço. Se é verdade que não encontrou espaço, aonde ele for, ele vai ter que ocupar espaço. Porque conhecimento sem prática se transforma em maldição. Então, toda a verdade que se aprende implica e aumenta a responsabilidade. Então, a visão que Deus nos deu, estão imitando. Olha, vou pegar uma coisa bem prática aqui. Durante a pandemia, nós aqui não fechamos. Começamos as lives, transformamos em podcast e estamos aí. Aí, devido à pandemia, nós temos espaço
chegamos a fazer culto, que era limitado, 30 pessoas cada espaço, em 8 espaços, para não parar. Aí criamos mais cultos no domingo. E quando nós, até 20 anos atrás, por aí, não tinha nenhuma igreja, a não ser a nossa e a católica, que tinha culto em domingo de manhã. Agora, a maioria das igrejas criaram o culto domingo de manhã. Influência de quem? Inspirado em quem? Aqui. Então a visão que Deus nos deu é para atender necessidade. Então eu não estou para competir, mas estou para atender necessidade. Eu, para atender necessidade, já vim atender gente meia-noite, madrugada, pois era o único horário que eu poderia atender devido a outras ocupações que eu tenho. Então é isso aí. A disposição para servir constrói crédito e bons resultados. Uma das coisas que a gente aprende muito aqui no MBCV, e eu creio que isso é uma fala coletiva, é essa questão da continuidade. O apóstolo tem uma palavra que ele fala e que, de fato, ela é usada em todos os setores, que é: não comece alguma coisa que você não possa dar continuidade. Então, a continuidade, ela vai trazer o crédito. E eu creio que isso tem sido uma constante no MBCV nesses 35 anos. Essa continuidade de tudo o que se começa. E a outra coisa que se aprende aqui no MBCV também é fazer as coisas com qualidade. Então, desde que eu conheço o trabalho, desde que eu estou participando do trabalho, sempre é colocado, sempre nós somos treinados para fazer as coisas com qualidade. Se você vai fazer um evento que exija alimentação, que ela seja feita com qualidade, para que até mesmo o nome de Jesus não seja envergonhado com aquilo que se está propondo para as pessoas. O que acontece muitas vezes em muitas comunidades? As pessoas que não são da igreja, as pessoas ao redor da igreja, as pessoas que não conhecem, estão ali nesse meio que a igreja está inserida, elas não querem saber de igreja, porque elas olham e veem as coisas mal feitas, e elas têm no contexto de vida delas um outro tipo de atendimento. Então eu creio que isso é uma coisa muito importante e que foi muita influência da nossa igreja para outras igrejas também, e quer admitam ou não, pastor, porque nem sempre vão admitir, mas o que a gente vê é essa replicação do trabalho que foi realizado aqui. E como muitos saíram, como o apóstolo falou inicialmente, por falta dessa continuidade, esse hábito, esse bom hábito de continuidade, mas quando eles foram para uma outra igreja e viram que não havia algo na área e que eles já tinham experimentado fazer, ou experimentado aqui dentro do MBCV, proporam e começaram a fazer lá também, Então, é muito interessante quando a gente se propõe a ser referência. E você não precisa ser admitido que você foi referência, mas você vai enxergando. Nós vamos percebendo na nossa cidade a referência que a igreja fez. Voltando um pouquinho, pastor, lembro-me de quando a igreja saiu do Lar dos Meninos e então comprou o terreno aqui. E um dos membros lá, na época eu não era membro ainda, passei um ano lá sem ser membro, só estava olhando. Então, um dos membros me trouxe até aqui. Ele disse: quero te mostrar onde vai ser a nova igreja. Aí, como foi falado no nosso episódio passado, à frente da igreja, para você que conhece o ministério hoje, você sabe que está tudo asfaltado, não só a frente, mas as ruas adjacentes. Mas na época não, era tudo chão batido. E aí ele me trouxe e tinha uma montanha de barro, onde a gente ficou olhando, ele disse assim: esse é o terreno da igreja. E eu fui uma das que disse: mas não tinha outro lugar melhor para comprar um terreno?
né? E olha no que se transformou hoje. 5.000 metros de área e mais, eu não sei quantos 1.000 metros de área construída, né? Então a gente tem assim hoje um fruto, um resultado, né, de uma continuidade, né, apóstolo? Exatamente. É a persistência. Se Deus é que dá a direção, por que vamos desanimar, desistir ou esmorecer? É a continuidade, a perseverança, até a salvação. Não tem momentos, às vezes, que a gente fica de tanta luta, com vontade de desistir, mas se avaliar conscientemente, não tem para onde ir. O salmista fala disso, que não tem para onde fugir da presença de Deus. E eu digo, não tem para onde a gente fugir do chamado. Porque toda fuga que se faz do propósito que Deus nos criou para Ele, é atraso de vida. Eu atrasei meu ministério em quase 20 anos. Eu ia perguntar, mas já aproveitar então, nesses 35 anos de existência do MBCV, quantas vezes deu vontade de desistir? Olha, de desistir não, mas de raiva de quem não quer levar a sério, sim. De quem sai. Tá? De ficar assim, indignado. Uhum. Das pessoas chegarem aqui com uma mão na frente e outra atrás. E depois que adquirem uma gordurinha, prosperam, melhoram, já se tornam uns bebelô que não querem fazer mais nada. E infelizmente isso volta a acontecer. Quem prospera com a bênção e vai gastar no pecado, o final é triste. A escolha já mostra o cenário, né? Exatamente. Mas enfim, então a gente quer convidar você para a nossa conferência apostólica. Ela será de 6 a 10 de setembro. Aí estamos às portas, né? 6 a 10 de setembro. Vou falar um pouquinho. Dia 6, então, nós temos uma abertura especial, que é numa quarta-feira, 19h30, né? Então você pode se organizar, chegue cedo, porque super lota a igreja, né? Graças a Deus por isso, né? As pessoas querem, sim, comemorar, querem celebrar esse momento da igreja. Dia 7, durante o dia, nós teremos uma jornada ministerial que é para revisar, rever, revigorar, né, nosso corpo ministerial de pastores e líderes. À noite, nós teremos, então, um espetáculo especial onde nós vamos falar sobre os frutos do ministério com a companhia de dança. Na sexta-feira, nós teremos um encontro de comemoração, de celebração aos frutos da missão, né? Porque a partir do MBCV sede, nós também fomos abrindo outros campos em outras cidades, né? Outras pessoas foram tendo a oportunidade de fazer a réplica da visão. No sábado, à tarde, nós teremos a cerimônia oficial do JUAD. Sábado à noite, nós teremos um culto temático dos jovens. E no domingo, 8 da manhã, 16 horas e às 19 horas, então nós temos, né, o último dia de conferência e com certeza Ceia do Senhor, um dia muito, muito especial. Organize sua agenda para estar conosco durante todos esses dias, que com certeza você vai sair daqui avivado. Pastor, quer deixar mais uma palavra? Estamos já no finalzinho. Aguardamos você, venha dar vida à sua vida. Revitalize o dom, vocação, a fé, esperança, revitalize para o seu próprio bem. Deus abençoe. Até mais!